A paz do Senhor, crianças, como vocês estão? A Proátila, a Prodejane, quanto tempo não nos vemos, mas em breve, se Deus permitir, estaremos juntos de novo. E assim, crianças, já estamos na nossa lição de número 7, isso mesmo. E olha o título da nossa lição de hoje: Felizes os que são misericordiosos. Olha o nosso versículo lá em Mateus, abre a Bíblia aí. Mateus capítulo 5, versículo 7, diz assim pra gente: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Para entendermos a nossa história de hoje, vamos primeiro saber o que significa misericórdia. Olha o que a Pro encontrou. Misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou caiu em desgraça. E assim, você vai depois ler com o papai e a mamãe lá em Lucas, que está a nossa história bíblica de hoje, Lucas capítulo 10, o versículo 25 ao 35, e que nos conta o seguinte: que um certo mestre da lei, quer dizer, aquele homem que conhecia as escrituras sagradas, ele queria apanhar Jesus em alguma falha. E aí ele perguntou para Jesus: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus, ele fez outra pergunta para este homem da lei. Aí Jesus perguntou assim: O que diz as escrituras e o que você entende o que elas estão falando? Aí ele pegou esse mestre da lei e falou com Jesus que devemos amar o nosso Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e também amar ao próximo como a nós mesmos. Aí Jesus disse: respondeu certo, vá e faça isso aí e viverás. Aí ele não se contentou, querendo se justificar, aquele mestre da lei, aí fez outra pergunta para Jesus. Perguntou: Quem é o meu próximo? Aí Jesus foi contar uma história para que fosse esclarecido quem era o próximo, já que ele estava perguntando, aí ele ia aprender direitinho agora. Aí Jesus começa a contar que um certo dia um homem estava indo de Jerusalém a caminho de Jericó. E essa estrada, crianças, era uma estrada perigosa, porque tinha muitos ladrões, muitos assaltantes. E infelizmente aquele homem foi assaltado. Porém, além de levarem tudo dele, eles espancaram este homem e ficou quase morto, jogado lá na estrada. Aí passou quem? Um sacerdote, né? Com certeza a esperança daquele homem. Aí é um sacerdote, ele vai me ajudar. Quem disse, nananina não, o sacerdote passou de longe. Quem é o sacerdote, Pro? É um homem escolhido por Deus para ministrar lá no templo as coisas sagradas do Senhor, para estar lá trabalhando na obra de Deus e conhecedor das escrituras. E aquele homem, por certo, né, tinha esperança que aquele sacerdote fosse o ajudar, mas ele não fez. E logo foi embora, seguiu viagem. Logo depois veio um levita. Que é um levita, professora? É uma pessoa também separada para ajudar no templo, tem suas atividades lá e também é conhecedor das escrituras, da palavra de Deus. Aí esse daí, ele ajudou aquele homem. Não, crianças, ele também seguiu o caminho dele e passou longe daquele homem que estava ferido. E a Bíblia nos diz que logo depois passou um samaritano. Crianças, samaritanos não se dão com os judeus. Então aquele homem com certeza também ia seguir viagem e ir embora. Mas não foi não, viu? Aquele samaritano, que não tinha nada a ver com aquele homem, que não se gostavam, ele deixou a indiferença dele de lado e, ele sentiu compaixão por aquele homem que estava ali jogado, quase morto, todo ferido, ensanguentado. E ele parou a viagem dele e foi ajudar aquele homem. Isso mesmo, tratou as suas feridas, colocou aquele homem em seu cavalo e chegou em uma hospedaria. E deu dinheiro ao dono da hospedaria para que cuidasse daquele homem até ele retornar de viagem. E quando voltasse, né, acertaria o restante do dinheiro que tivesse gastado para cuidar dele. E assim, Jesus perguntou àquele mestre da lei: qual daqueles 3 homens
foi o próximo daquele que foi assaltado? Aí aquele mestre da lei disse, aquele que usou de misericórdia e ajudou aquele homem. Aí Jesus, disseste bem. Vá e vá fazer a mesma coisa. Então, crianças, o que nós poderemos tirar de lição dessa história que o Senhor Jesus quer nos ensinar hoje? Olha, misericórdia, a Bíblia diz que são as causas de não sermos consumidos. Lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 13, o versículo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Isso quer dizer o quê, criança? A pró é boazinha, o pastor é bonzinho, o pregador é bonzinho, a dirigente do ciclo de oração é boazinha. Não, criança, é a misericórdia de Deus que nos alcançou. E isso quer dizer que não adianta eu conhecer a Bíblia toda, eu falar em línguas estranhas, não é? Ser batizado no Espírito Santo, né? Ler a Bíblia várias vezes, se eu não tiver o amor, se eu não tiver o sentimento de compaixão pelo meu próximo. Mas quem é o meu próximo? A minha irmã, ao meu pai, minha mãe. Não, seu próximo é qualquer pessoa que precise de ajuda e você possa ajudar. Porque a Bíblia nos ensina que a gente não deve só amar aquele que nos ama. Mas se alguém te aborrece, alguém não gosta de você e aquela pessoa precisar de ajuda em certo momento, você não vai ajudar. Aquela pessoa não gosta de mim, eu não vou ajudar ela não. Não, Jesus quer que a gente faça diferente. Ela não gosta de mim, mas eu vou ajudá-la, porque isso demonstra que o amor de Deus está em nossos corações. Então, criança, às vezes na escola tem alguém que é desprezado. Então, se você se torna amigo daquela pessoa e você vê que você pode ajudar aquela pessoa, tenha certeza que aquela pessoa vai ficar alegre e você vai ser alegre também por ter misericórdia e compaixão. E o Senhor nos diz o que na sua palavra? Que felizes, bem-aventurados os misericordiosos, porque Deus, Ele vai ter misericórdia de nós, se nós tivermos misericórdia do nosso próximo. E agora, independente de quem seja, se a pessoa gosta ou não de você, se você conhece a pessoa ou não, se você pode ajudar, ajude, faça a sua parte com prazer e alegria e saiba que Deus se agrada disso. Então, que possamos colocar a misericórdia em prática a partir de hoje, tá certo? Então, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.